São João capítulo 4, versículo 31 em diante. A ceifa e os ceifeiros. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém ele disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. O que ceifa recebe galardão, ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Meus irmãos, nós temos aqui uma mensagem viva sobre a obra missionária, sobre o reino de Deus. Esse texto que está aqui no capítulo 4 de São João é um texto muito importante, porque nesse texto nós temos o momento em que Jesus Cristo, ele passa ali pela região de Sicar, região de Samaria, e ali Jesus evangeliza a mulher samaritana. Os discípulos vão à cidade comprar alimento, só que quando os discípulos chegam da cidade, eles encontram Jesus conversando com a mulher samaritana. E eles então trazem a comida. E eles perguntam para Jesus se ele quer comer. E Jesus diz que uma comida ele tem para comer que eles não conhecem. Então naquele momento os discípulos ficam preocupados. Porventura alguém trouxe alimento para ele? Que comida é essa que Jesus está dizendo que tem para comer? E exatamente Jesus estava falando ali de uma comida espiritual. Então os discípulos ficaram preocupados. E Jesus diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém mais poderá trabalhar. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Meus amados, é importante quando nós somos chamados por Deus para realizar uma obra na terra. Primeiramente, Ele salvou as nossas almas. Nós estávamos totalmente distanciados de Deus. E a Bíblia nos compara como ovelhas desgarradas do aprisco do Senhor. Mas nós ouvimos as boas novas do Evangelho. Abrimos o nosso coração para Deus. E o Espírito Santo entrou no nosso espírito humano. Porque nós ouvimos as boas novas do Evangelho. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é como a chave batendo na ignição da alma. E o Espírito começa a funcionar. Porque o Espírito Santo de Deus vem no espírito humano e eclode a vida espiritual. Ouvimos o Evangelho. Abrimos o nosso coração para Deus. Confessamos a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador pessoal da nossa vida. Os nossos nomes foram escritos no livro da vida. E pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário, nós fomos redimidos dos nossos pecados. Passamos a ser novas criaturas. Fomos regenerados para Deus, justificados pela fé. E hoje começamos a viver uma vida de santificação. E essas pessoas que foram regeneradas, que nasceram de novo, que têm os seus nomes escritos no livro da vida, Deus agora olha para eles e escolhe essas pessoas para o ministério.
tanto homens como mulheres. Deus escolhe essas pessoas para fazer a sua obra na terra. Essa escolha é algo especial de Deus. É tão especial que Deus escolhe quem Ele quer. É tão especial que Deus fica procurando essas pessoas. Eu acho importante como a Bíblia fala a respeito disto. Porque a Bíblia diz assim, Deus dizendo, eu achei Davi, homem segundo o meu coração, para fazer a minha vontade. É importante como Deus sai olhando, Deus sai procurando, e Deus sai procurando, e Deus sai procurando, e Deus sai olhando, e Deus sai procurando, e Deus vê muita gente, e Deus vê dezenas de pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas, às vezes em 1000 pessoas. Ele escolhe um casal, Ele escolhe uma pessoa. Eu não sei como foi com você, mas eu sei que Ele saiu procurando, e de repente Ele viu você, de repente Ele viu o seu coração, Ele viu a sua vida, Ele viu sua fidelidade, Ele viu o seu amor pelas almas, Ele viu o seu desejo de ser útil no reino dEle, e Ele olhou para você e disse, achei o José, achei o Davi, achei a Francisca, achei o Ronaldo, achei o Océlio, achei o Sebastião, achei o Conceição, achei o Isaías, achei o Francisco, achei o José, achei o Raimundo. Deus está dizendo, eu achei. E quando Ele acha alguém, este alguém agora tem que se colocar na dependência dEle. Uma coisa é Deus nos procurar e nos achar, e a outra coisa é nós nos colocarmos na dependência daquele que passou por nós e disse assim, tu segue-me, como Ele fez com o Mateus. Ele fez isso com o Mateus. Mateus estava na coletoria, e de repente ele olha para Mateus, e apenas ele diz, segue-me. E Mateus passou a segui-lo. Este aqui está o grande segredo de quem é chamado por Ele. O segredo é segui-lo. A Bíblia nos diz no livro de Salmos, que Deus procura os fiéis da terra para que lhe sirvam, para servir. E eu sei que Deus tem encontrado aqui muitas pessoas para servi-lo. E você que foi encontrado por Ele para servi-lo. A palavra dele esta noite para você está aqui no capítulo 4. Ele está dizendo, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Meus amados, aqui nós encontramos o segredo por que Ele nos chamou. Deus não nos chama simplesmente para ficarmos sentados, parados. Deus nos chama com propósito. E o propósito de Deus é um propósito eterno. O propósito de Deus é que nós sejamos a extensão dEle aqui na terra. Deus quer que nós façamos a sua vontade. Primeiramente, Ele quer que tenhamos a visão. Você só vai poder fazer a obra de Deus se você tiver a visão do reino de Deus. Primeira visão que você tem que ter é a visão do Calvário. A visão de Cristo com os braços abertos. A visão de uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Prego nas mãos, cravos nos pés, uma lança furando o seu lado. E Ele olhando a multidão e dizendo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você não tiver a visão real do Calvário, do sofrimento de Jesus Cristo, do preço que Ele pagou pelas almas perdidas, ali na cruz do Calvário, o seu ministério será um ministério xoxo. Mas se você tiver a visão do Calvário, a visão do Cristo crucificado, a visão do Cristo que morreu,
A visão do Cristo sepultado, a visão do Cristo que passou primeiro, o segundo, no terceiro dia bem cedo, a tumba não pôde contê-lo, e Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Precisamos ter a visão de Cristo no Calvário e a visão e o poder da ressurreição de Jesus Cristo. É no poder da ressurreição de Jesus Cristo que as almas são salvas dos seus pecados. Porque o nosso Cristo, Ele não permaneceu na tumba fria, mas Ele está vivo diante do Pai intercedendo pela igreja, Ele está vivo na sua palavra, Ele está vivo na igreja, e Ele está vivo em nossas vidas, em nossos corações. Só quem sente a presença dEle, levanta essa mão e glorifica esse Cristo vivo e poderoso. E outra coisa eu gostaria de dizer para você: se você tem a visão do Calvário, você não pode perder esse foco. Tem dois focos que nós não podemos perder. O primeiro foco é o foco do Calvário, onde os nossos pecados foram perdoados. E o segundo foco é exatamente o foco das almas perdidas. Eu farei a pergunta aos amados obreiros que aqui estão: para que Jesus Cristo chama obreiros? Para que Jesus Cristo quer cooperadores na igreja? Para que Jesus Cristo chama auxiliares para a igreja? Para que Jesus Cristo chama diáconos para a igreja? Para que Jesus Cristo chama presbíteros para a igreja? Para que Jesus Cristo chama evangelistas para a igreja? Para que Jesus chama obreiros para o ministério? Faça essa pergunta para você. Você que é obreiro, você que é obreira, pergunte para você mesmo: por que Jesus me chamou para o ministério? Para que Ele me chamou para o ministério? Você já sabe para quê? Exatamente para você dar continuidade na obra dele na terra. Cada um de nós, nessa nossa geração, somos responsáveis por ela. Deus não vai nos cobrar pelas gerações passadas, do século passado, não. Deus não vai nos cobrar pelas pessoas que morreram no século XVIII, século XIX, século XX. Deus vai cobrar-nos a respeito do século XXI. Essa geração, o juízo de Deus virá e as gerações serão chamadas. Deus vai nos julgar por gerações. Cada geração vai comparecer diante de Deus. E você pertence a esta geração pós-moderna. E é nesses dias que eu e você temos que fazer ecoar nossa voz, como João Batista fez nos seus dias, ainda que seja uma voz ecoando no deserto. Alguém está precisando ouvir a sua voz. Alguém está precisando ouvir falar de Jesus. E você é esta pessoa. Entenda isso, obreiro amado. Entenda isso, que os campos estão brancos para a ceifa. A igreja de hoje, eu creio piamente que é a igreja que vai ser arrebatada. Porque não tem mais o que se cumprir nas profecias para o arrebatamento da igreja. Tudo está acontecendo. A única coisa que está faltando acontecer é a trombeta de Deus tocar, os que morreram em Cristo ressuscitarem primeiros e nós, os vivos, transformados, subirmos ao encontro do Senhor. E Deus está chamando você para fazer alguma coisa para a glória do nome dEle. Será que não dá para você ouvir o grito das almas? Feche seus olhos, por gentileza. Coloque a mão no seu ouvido em nome de Jesus, obreiro e obreira. E diga assim: ó Senhor, me faz ouvir o gemido das almas. Ó Senhor,
Desvenda, Senhor, os meus olhos espirituais, para que eu veja as multidões que estão no vale da indecisão, Senhor. Deus, 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 me faz ouvir o gemido das almas que precisam de salvação. Oh, meu Deus, não deixa-me perecer sem ter almas para te apresentar. Senhor, eu quero chegar na tua presença com meus braços cheios de almas para a glória do teu nome. Deus, não me deixa perder o foco das almas, do reino. Ó Deus, eu peço a tua misericórdia sobre o meu ministério. Eu peço a tua misericórdia sobre o meu ministério. Entrega a alma nas minhas mãos, meu Deus. Me dá palavras evangelísticas. Me dá sabedoria para evangelizar. Deus, manda um avivamento na minha alma, na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha cidade. Começa em mim, meu Deus.